Olá, que alegria estar aqui de novo. Basicamente, esse é o terceiro episódio do Holisticamente Falando e é com muita alegria que trago mais conteúdos, agora de forma visual, com muito carinho, com muita atenção para você. E hoje o que nós vamos trazer nesse conteúdo? Vimos no episódio passado com a Márcia maravilhosa de Oliveira, gratidão por ter colaborado com esse conteúdo sobre emaranhamento quântico. E além de todas as informações que nós trouxemos sobre isso, o quanto essa partícula ela tem a ver com a fonte criadora, com a energia celestial, com essa consciência que existe além de nós. Então, nós já demonstramos que o átomo, ele é como se fosse o tijolinho, né? Da construção de algo superior. Que eles são conduzidos e ordenados para que realmente ocorra essa construção. Então, já baseado nisso, imaginando que, vamos lá, existe o Big Bang. Tudo era uma explosão. Toda a unidade era junto. Quando tudo explodiu e se desenvolveu em partículas, né, estelares. Certo que cada ponto desse que voa no espaço existe átomos. E a gente sabe que o emaranhamento quântico é quando uma partícula entra em contato com a outra e a gente separando, elas continuam tendo atrações e trabalhando radioativamente, eletromagneticamente entre si. Daí vem a tecnologia do micro-ondas, do celular e todas essas tecnologias que nós conhecemos são a base do emaranhamento quântico. Então isso é real, isso é físico. Nós já usamos essa tecnologia. Então, e você? E nós? Nós todos somos átomos. Será que a minha ação não influencia na do outro? Será que a minha ação não influencia no planeta? E aonde Deus entra nisso, ou essa consciência maior? Agora eu preciso da sua imaginação de forma bem lúdica, que é só uma brincadeira para você começar a entender. Vamos imaginar bem assim, que nós somos um canal, ok? Nós somos esse canal e a energia que lá em cima se manifesta, essa energia inteligente e consciente que constrói aqui, ela tem que se manifestar. E ela não tem nada denso para poder criar esses tijolinhos, ela só coordena. E nós seríamos extensão dessa ordem aqui. E como a gente faria isso? Na verdade, somos canal de condução elétrica, então é como se essa energia, toda a energia como luz, né? Todas essas energias de celular, de todas as coisas, elas são intencionadas. Quando elas são conduzidas por algo, ela se manifesta, porque senão ela fica perdida, expansiva. E nós somos a concentração, como se nós fôssemos uma tomada, sabe? Então essa energia passa por esse fio, que é nosso antacarana, que é um canal que através de meditações de forma mais elevada, você aciona esse cordão, esse ligamento, né? Para poder conduzir essa frequência mais limpa. E o seu corpo, ele funciona como um veículo dessas energias. Então, você é como se fosse a ligação entre o céu e a terra. E você conecta isso. Então, você é aquele plug da tomada que se aterra na terra. Quando você consegue elevar os seus pensamentos a algo superior, essa energia superior, ela encaixa com você. E dessa forma você cocria através da mente, emocional e o físico. Quando você leva a mente, o emocional e o físico a algo superior, você consegue cocriar de forma mais tranquila e energética para essa energia. Não é tão fácil, obviamente, é muita dedicação, é além das suas vontades, não é de forma egoísta, sempre você tem que olhar na forma da fonte dessa energia e ela não vai olhar individualmente para você. Você vai começar a pensar como algo superior, então você vai desenvolver
compaixão, você vai desenvolver altruísmo, você vai começar a desenvolver alguns sentidos e valores diferentes do que você hoje conduz. Então, por isso que esse processo, ele é muito bonito, porque você começa a superar as suas dificuldades, não egoístamente para falar, vou cocriar para mim, mas você começa a entender que o cocriar para você, não adianta só eu estar bem. Se eu sou a ligação com todo e eu não começar a mudar as coisas em mim para fora, e é muito mais do que carro, casa, apartamento, sabe? É muito mais do que isso. Isso é uma consciência superior, ela não está preocupada com isso. E você, quando acessa isso, você vai sair dessa preocupação. E vai entender que isso é distração na sua vida. Mas enfim, além de tudo isso, dessa clareza assim meio harmoniosa, que é legal, eu vim trazer também um pouco de ciência, né? Pra gente começar a entender isso de uma forma mais física e não só espiritual. Então, quando a gente começa a falar da partícula, a gente começa a entender o quê? Que existem os elétrons que ficam flutuando ali em volta do átomo, existem os prótons e os nêutrons dentro da partícula, que cria a massa, né? O prótons nada mais é do que a partícula que equilibra, é como ela se agisse como uma colinha para ir pegando essas massinhas e juntando. Então o nêutron e o próton, eles se magnetizam, criando essa massa. E o elétron, o que ele faz rodando ali, né? O elétron, ele vai buscar outros elementos para atração, ele se doa, ele é uma carga negativa, ele é um doador, ele se voluntaria a buscar atrair outras partículas para ir somando nessa massa, né? Então, por isso que nós começamos a construir algo energeticamente nesse campo eletromagnético. É mais ou menos dessa forma que funciona. E dentro dessa partícula existem 7 elementos que são principais para a formação e desenvolvimento dessa massa física de tudo que nós vemos hoje, né? A gente sabe que a água tem 70% de responsabilidade disso, que é o equilíbrio da Lua, né, sobre o planeta. E de certa forma ela gera essa sombra sobre o planeta Terra, gerando essa água que existe. Por isso que nós somos tão densos, né? Então, parte nossa é hidrogênio, alguns nutrientes aí, 70% somos água. E aí eu vou trazer um pouquinho dessa explicação, né? Desses elementos. E o mais interessante quando a gente começa a entender essa parte oculta e cabalística de tudo, é que o número 7, ele é muito material aqui, ele representa muito a expressão física das coisas. Então, quando você começa a ver, você tem 7 dias da semana, você tem 7 raios, você tem 7 elementos principais, você... Enfim, tem muito 7. Quando você começa a entender 70 vezes 7, Jesus usa muito. Enfim, outros lugares começam a emergir o 7 como um número importante para materialização. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês essa ideia desses 7 elementos clássicos, né? E quando a gente começa a falar muito de física clássica, a gente tem a ideia de Newton, né? Que Newton defende muito a partícula, ele defende muito a gravidade, e quando a gente vai além, que a gente vai a ondas eletromagnéticas, a gente já entra para Einstein, que quebra um pouco a massividade, né, de Newton. Então ele já traz um processo mais ondulatório, eletromagnético. Então a gente precisa entender que são duas físicas, uma física clássica e a não clássica. São físicas diferentes. Se eles contestam isso, imagine nós que não sabemos nada, nem um terço de tudo isso, né? É muito mágico. Então a gente às vezes tem que abrir a mente, porque a física existe, a filosofia existe,
A ciência existe, a biologia existe e existe também a sua consciência, que trabalha com todas essas informações da melhor forma e da melhor maneira para entender o que é verdade para você. Isso é o mais importante, porque nós somos canais condutores dessa verdade. E o meu ponto de observação, a gente já viu isso no episódio, no primeiro, não é o mesmo. E a partir do momento que eu tenho um observador olhando essa manifestação, ela já colapsa de uma outra forma, porque o seu ponto de vista, a sua observação interfere. Então entenda, nem tudo é igual. E tá tudo bem, porque, de novo, eu repito, tudo é. O que importa é o quanto você tem intenção naquela verdade. E o quanto aquela verdade é humana. O quanto aquela verdade faz sentido. Não só para você, mas para você poder manifestar algo bom para as outras pessoas. Porque a maioria do tempo a gente só tá manifestando a nosso favor. E isso realmente nos limita a conseguir criar coisas, porque essa energia ela não é egoísta, ela é manifestativa, e quanto mais eu vislumbro a um bem maior, mais eu recebo, entendeu? Então eu primeiro dou para receber, tá aí o elétron, né, que é o voluntário, ele se doa primeiro, ele vai buscar as coisas para poder integrar. Então é importante que você tenha também essa visão mental. E tudo se começa num plano mental, que a gente vai ver nas 7 leis herméticas, que eu vou trazer aqui, que é fantástica. Que dizem que são as 7 leis de princípios da formação, né? De tudo. Tudo tem que agir com essas 7 leis iniciáticas para que realmente você manifeste algo. E eu vou trazer isso mais para frente. Mas agora eu vou trazer um pouco dos elementos que os elétrons vão buscando para juntar essa massa e trazer o que somos. Todas essas coisas na natureza, as físicas. Então, assim, tem 7 elementos clássicos newtonianos, né? E as 7 partículas subatômicas. A gente começa com o neutrino, que é a parte neutra, né? Então ele é uma parte que não se manifesta, ele só agrega. Depois a gente vem com a parte do elétron, que é a carga negativa, como eu disse, que ela vai buscando partes positivas para poder tá agregando junto com o nêutron, fazer aquela colinha magnética e os dois se unirem e formar aquela massinha. E depois disso a gente vem com quarks, que o quarks, na verdade, nada mais é do que o tijolo, né? A gente fala assim, porque ele é o próton com o nêutron, então é aquela junção. Os quarks é o tijolinho mesmo, é aquela massinha mesmo ali que forma. Então a gente começa a entender como as coisas... Então quando as pessoas falam em quarks, é isso. É a junção do próton com o nêutron. Depois a gente vem o glúton, que é a força nuclear, que se você não tiver essa força nuclear para manter esse núcleo, né, vindo de uma intensidade de dentro, né, para fora e pro núcleo, ela não se permanece assim massiva, né? Depois a gente tem a bóson, a força fraca. Essa partícula, ela funciona como toda a parte que a gente vê hoje de ressonância, radioatividade, todas as partes que foram realmente entregues, né, sobre a gente ver radioatividade, todos esses processos hoje que a gente vê eletromagnético, vem de boson de Higgs, né, e a gente sabe que existe até um acelerador de partículas, que hoje acelera uma partícula para ele poder não manifestar a gravidade, ver essa partícula, primeira partícula não massiva, né? É engraçado isso, mas existe, né? E quebra todas as regras de Newton, mas já existe, já conseguiram manifestar, né? E quando essas duas partículas se aceleram de tal forma, elas criam um buraco negro, e aí tá toda a parte da minhoca, toda a expressão, e é muito bacana, e já existe isso. Quando você pega o fótons também, que é a força eletromagnética da luz. Então são aqueles pacotinhos de energias
que eles vão em sequência formando a luz, a energia, né? Então são os fótons, que quando a gente começa a ver também lá na parte da dupla fenda, que os fótons, ele agem de forma diferente, eles se manifestam, então ele também é uma partícula, ele começa a agir como ondas, então tem o fóton. Se vocês veem que isso não é tipo, é maluco, existe a parte oculta, porque tudo aconteceu na mente, mas hoje a física já traz, gente. Isso é uma realidade, não é uma coisa, Tati tá maluca, surreal. Não, a gente só manifesta de forma além, superior, porque não é compreensível ainda a nível físico, no seu nível hoje, sabe, mental. Então, às vezes, você precisa dar um passo acima para poder entender, e quando você dá um passo abaixo, é para você sentir. Então, você sente, você dá aquele passo acima para poder manifestar. Porque a gente tem que dar um passo para trás e começar a entender que existe história dos antepassados e que faz sentido. Antes parecia muito mais místico, mas hoje, com a ajuda da física, da ciência, tudo fica muito mais plausível. E quando você começa a ver que todas as vertentes trazem esse mesmo relatos de formas diferentes e que tudo é, mas que tudo chega no mesmo ponto, aí você abre a sua mente. Seja bem-vindo, expanda. Expanda. Se você tá com resistência, expanda. A resistência nunca é bom. Ela tá aliada ao medo. E o medo é o oposto ao amor. Então, se tá resistindo, expanda, entende? Faça isso. Mas vamos voltar aqui. Depois do fótons, a gente tem... só voltando, porque na verdade o fóton faz a sustentação dos elétrons. É esses fótons que consegue sustentar os elétrons ali, né? Naquele movimento que eles fazem. E a última, né, que é a sétima, é a graviton, que é a força pela gravidade que nós já conhecemos, que é a força da atração, de estar realmente juntando, conduzindo essas partículas em uma só, atraindo para... Então, quando a gente começa a entender, existe uma força inferior, terrestre, que é a da gravidade, querendo trazer tudo para o núcleo. Todos esses elementos colaborando para que isso aconteça. E você também tem uma energia superior que não pode acessar esses planos inferiores, justamente por causa dessa energia massiva. Então, o que o ser humano pode colaborar? Se a planta manifestou a energia pela primeira vez vindo do mineral, evoluiu a planta e conseguiu fazer a fotossíntese, a primeira energia manifestada no planeta foi da planta, foi a evolução. Ela conseguiu fazer a fotossíntese. E nós? O que nós viemos fazer aqui? Entende? Então, se existe uma energia superior querendo adentrar aqui, não tem acesso à manifestação, existe uma energia inferior que massifica tudo que chega aqui, só atrai. Qual é nosso papel como ser humano tendo acesso a algo superior e a algo inferior? No mínimo, é filtrar e juntar. É um canal de manifestação. Então, a gente só precisa trabalhar com a energia certa da forma certa. E como eu faço isso, Tati? Meditação! Nós viemos para meditar. A fotossíntese do homem é a meditação. É a forma que nós colaboramos energeticamente com o planeta e com a construção desses tijolinhos. Então, te convido a esse processo energético que é natural seu e é estudado e falado por todas as vertentes. Então, não é algo surreal, é algo interno, é virar os seus olhos para dentro e parar de buscar o conhecimento fora e buscar dentro, aqui na sua centelha, sabe? É nossa centelha aqui, falando com a sua centelha. Então, se você realmente puder abrir seu coração e entender de forma clara isso, eu agradeço.
E como sempre, muita gratidão, luz, amor, sempre.